Jesus está no auge do seu ministério. Logo, logo as multidões vão deixá-lo, mas por enquanto ainda as multidões estão ali. Ele faz um milagre aqui próximo à cidade de Betsaida e alimenta talvez 25, 30 mil pessoas. E após aquele milagre que nós estudamos a semana passada, Jesus imediatamente ele manda os seus discípulos entrarem no barco e passarem para o outro lado do mar. E na verdade Jesus ele faz isto porque ele sabia que um grupo de pessoas viriam para tentar fazê-lo o rei da Galileia, no lugar de Herodes Antipas, aquele que matara João Batista. Quando a gente estuda, queridos, os evangelhos, a gente precisa pegar os textos onde, nos 4 evangelhos, quando nós encontramos nos 4 e juntá-los. Às vezes não é tão simples, não é tão fácil juntá-los, porque uma pessoa leiga, às vezes, lê os textos juntos e pode achar que alguns deles se contradizem. Na verdade, a palavra de Deus nunca se contradiz. Se você ler alguma coisa que parece que não está ali no lugar certo, é porque você não está entendendo o que aquele texto está dizendo. Por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães, a primeira, porque houveram 2, este primeiro milagre é o único que está nos 4 evangelhos, além da ressurreição de Jesus que está nos 4, mas estou dizendo de milagres feitos com relação às pessoas, a multiplicação dos pães e peixes estão nos 4 evangelhos. Esta sequência, na verdade, está somente em 3 evangelhos. Está em Mateus, Marcos e João. Lucas não menciona nada sobre este texto aqui. Na verdade, este texto ele fica mais completo quando nós, evidentemente, unimos os 3, mas quando nós unimos Mateus e Marcos, a gente vai ter uma visão maior. Mas quando você lê Marcos e João, você pode chegar a conclusões erradas, porque aqui no texto está dizendo que eles iriam passar adiante para o outro lado a Betsaida, mas eles, na verdade, quando nós lemos que eles estavam em Cafarnaum e atravessaram o mar em direção a Betsaida, que diz isto, então como é que agora eles vão sair de onde eles estão e vão para Betsaida? É simples de explicar, na verdade, porque o mapa de Israel, Betsaida, deixa eu tentar mostrar, se tivesse aqui no mapa, mas no vídeo, Cafarnaum ficaria neste lugar, Betsaida fica aqui, e toda esta região é chamada Betsaida, a cidade onde nasceu Pedro, André e Filipe. Na verdade, quando Jesus, eles descem na região de Betsaida, provavelmente mais abaixo da cidade de Betsaida. E agora Jesus manda eles fazerem o trajeto de volta, e eles iriam subir costeando o mar, ou o lago de Genezaré, o mar da Galileia, passando por Betsaida, mas indo em direção a Cafarnaum. Porque quando você lê no Evangelho de João, a Bíblia fala que Jesus mandou irem a Cafarnaum. E agora aqui nós lemos que eles foram a Betsaida. Porque na verdade eles saíram de onde houve a multiplicação, abaixo de Betsaida, entraram no barco, subiram em direção a Betsaida, mas o destino final seria Cafarnaum. E se você for ler depois aqui, você vai ver que eles nem em Cafarnaum eles desceram, mas eles desceram em Genezaré. Enfim, mas na verdade, olha só, quando nós vemos esse texto da Bíblia e juntamos todos os outros, nós vemos que Jesus os forçou, esta palavra que está aqui, logo a seguir os compeliu, é forçar, é obrigar, é mandar. Jesus os mandou. Jesus, quando terminou o milagre, eles recolheram os pedaços de pães e de peixes. Jesus os mandou, entrem agora no barco e vão para o outro lado, vão para Cafarnaum. E vocês seguem em direção a Betsaida, e então vocês seguem para Cafarnaum. Evidentemente, os discípulos não ficaram muito satisfeitos, porque eles
queriam ficar ali para ver o que iria acontecer, mas Jesus os obrigou, falando: vocês entrem no barco e façam o que eu estou mandando vocês fazerem. E eles entraram no barco e foram embora. Eu acredito que Jesus tinha algumas razões para mandá-los o mais imediatamente possível embora. Por quê? Porque iriam chegar pessoas no meio da multidão que, por ver aquele milagre, iriam querer levantar uma revolta e constituir a Jesus o rei da Galileia. E Jesus não queria isto, ele não queria ser um líder político. E evidentemente alguns dentre os discípulos iriam ficar empolgados com este levante ou esta revolta, porque todos eles esperavam um Messias político. Vocês se lembram, depois da ressurreição lá em Atos, os discípulos ainda perguntaram para Jesus: Senhor, será este o tempo que o Senhor restaure o reino a Israel? Judas se decepcionou porque Judas queria um rei político. João e Tiago foram pedir a Jesus para que quando ele estabelecesse o seu reino, um sentasse à direita e outro à esquerda. Então seria uma grande oportunidade para os discípulos concordarem com a multidão e realmente declararem a Jesus o rei da Galileia. E dali da Galileia, quem sabe, Jesus poderia ocupar o trono em todo Israel, porque ele era o filho de Davi. Agora, então Jesus os manda embora, atravessarem o mar, irem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Evidentemente Jesus abençoa todos e falou: minha gente, cada um vai para a sua casa, segue a sua vida. E essas pessoas vieram pegar Jesus para fazerem no rei, e ele sai dali, ele sobe ao monte que estava lá, e ele vai orar. E agora já é noite, é fim de tarde. Fim de tarde está dizendo, já terminou a tarde, agora é noite, e Jesus sobe no monte para orar, e ele vai ficar orando ali por muitas horas. O fim de tarde seria depois das 6 horas da tarde, e a Bíblia diz que Jesus desceu ao encontro deles na quarta vigília da noite. As vigílias eram divididas de 3 em 3 horas, das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6, ou seja, Jesus, ele vai ao encontro dos discípulos entre 3 e 6 horas da manhã. Se ele subiu por volta de 7 horas da noite, ele estava lá orando por 8 horas, 8 horas e meia, 9 horas, ele estava no topo da montanha, no alto, orando ali. A gente não sabe pelo que ele estava orando, talvez ele estava orando pelos seus discípulos, talvez, enfim, ele estava orando por algo que a Bíblia não diz sobre o que ele estava orando, mas foi isso que aconteceu. Na verdade, as pessoas, elas quando saíram dali, se espalharam, pessoas foram embora para suas casas, outros ficaram pelo caminho, outros dormiram ao relento. Você se lembra, eu falei que era próximo à Páscoa, que é na primavera dos judeus. A Galileia era uma região florida, de campos, e as pessoas acharam um clima bom, agradável, muita gente dormiu pelos campos, para talvez voltarem na manhã seguinte, encontrarem a Jesus. E quando eles voltaram na manhã seguinte, Jesus não estava lá. Eles pensaram, bom, Jesus, vieram pessoas de Tiberíades, a Bíblia diz em João, vieram barcos de Tiberíades. Quando chegaram ali, não acharam a Jesus e chegaram à conclusão que Jesus havia ido embora, atravessado para outro lado, talvez em direção a Cafarnaum, que antes era a base do ministério de Jesus. Então olha só, pela manhã, quando eles chegam ali, Jesus não está mais ali. E eles pensam, bom, Jesus deve ter pegado um barco e atravessado para o outro lado do mar. Mas na verdade, Jesus, ele atravessou para o outro lado do mar, mas ele não pegou barco nenhum. Na verdade, quando Jesus atravessou para o outro lado do mar, ele atravessou andando sobre as águas. Era madrugada, entre 3 horas e 6 horas da manhã. E a Bíblia diz que ele estava orando lá no alto. E de lá do alto, a Bíblia diz que, no versículo que nós lemos, ele despediu a multidão, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, na verdade era noite, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E
Jesus os viu em dificuldade. Como é que Jesus os viu em dificuldade? Eu não acredito que aqui tenha sido um milagre ou uma onisciência de Deus, mas por Jesus estar no alto do monte, evidentemente os barcos, eles carregavam tochas para iluminar a noite, e Jesus deve ter visto no meio daquela ventania que estava. João fala que eram ventos rijos, fortes. A palavra grega é megaventos, grandes ventos, bateram sobre o mar da Galileia naquela noite, e de madrugada. Eu fiquei pensando, toda hora que esse pessoal viaja de madrugada, alguma coisa acontece. Eles não conseguem dormir de madrugada nesse barquinho aí, por isso que eles não tinham tempo nem para comer, nem para fazer nada. E Jesus estava no alto do monte orando, quando ele olha para o mar da Galileia. Eu falei para vocês já, ele é o lago de água doce mais baixo da terra, ele fica abaixo do nível do mar. Quando você está ali, você enxerga o lago inteiro, e há algumas montanhas sim em volta do mar da Galileia, em que se você estiver lá em cima, você vê o mar inteirinho, o lago inteirinho. E então Jesus de lá de cima deve ter visto naquela noite, madrugada, por volta lá de 2:30 da manhã, 3 horas da manhã, e ele viu o barquinho no meio do lago de Genezaré, e aquela ventania. Ele viu que eles estavam em dificuldade e resolveu acudi-los naquele instante. Na verdade, eles haviam passado por uma tempestade dias antes, em que Jesus repreendeu o vento e o mar, e só que desta vez Jesus não estava no barco com eles. Então, qual era o sentimento deles? Se Jesus estivesse aqui conosco, as coisas seriam diferentes, mas eles não sabiam exatamente onde Jesus estava naquele instante, porque para eles Jesus subiu no monte, iria orar, iria subir no monte, e não sei o que Jesus combinou com eles de encontrar do lado de lá em Cafarnaum no dia seguinte. Enfim, a Bíblia não nos fala, mas eles partiram e agora estavam em grande dificuldade e não sabiam exatamente onde estava Jesus. A Bíblia diz aqui que Jesus os viu em dificuldade, porque nós sabemos que mesmo quando nós não vemos a Deus nas circunstâncias difíceis da nossa vida, Deus sempre está nos vendo. Ele está sempre vendo as dificuldades que eu e você passamos em nossa vida. Ele sempre está vendo as nossas lutas, por mais que nós possamos pensar que Ele não sabe, que Ele não vê, que Ele não conhece. Na verdade, Ele conhece cada detalhe da nossa vida, cada circunstância difícil que eu e você possamos passar na vida. E a Bíblia diz que Jesus, os vendo em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, e andando por sobre as águas do mar, queria tomar-lhes a dianteira. Olha só, a Bíblia diz que Jesus desceu da montanha, era entre 3 horas e 6 da manhã, e ele entrou na água e foi andando. Eles estavam no meio do mar, tentando remar. As velas agora não serviam para nada, porque o vento era contrário. O vento queria trazê-los de volta de onde eles haviam saído, da região de Betsaida, e eles remavam e não conseguiam avançar no meio do mar. E Jesus, ele vem, ele desce, ele começa a andar em direção ao barco para ajudá-los. E a Bíblia diz que Jesus queria ultrapassar. A linguagem é que Jesus estava vindo ao lado do barco. Estava vindo ao lado do barco numa noite escura. Olha só, numa noite escura, 3 horas da manhã. As ondas, a Bíblia diz em João que o mar se empolava, as ondas subiam altas, batiam no barco, uma ventania levando-os de volta, desviando-os do curso de onde eles queriam ir. E Jesus, de repente, eles veem um vulto branco, evidente, as vestes de Jesus branca, sem perceber quem era aquilo que estavam vendo, o que
exatamente era aquilo. Alguém dentro do barco falou: olha, estou vendo alguma coisa vindo em nossa direção. E de madrugada havia uma lenda que espíritos, quando apareciam no lago de Genezaré, era um sinal de desastre certo. E quando eles veem esta visão, e eles veem que um espírito, um fantasma, está vindo na direção deles, eles ficam apavorados. Jesus não está no barco e eles começam a gritar. A Bíblia é engraçada. Eles começam a gritar, apavorados, 12 marmanjos, barbudos, acostumados com o mar da Galileia, cresceram naquela região, começam a gritar porque eles estavam certos que era um espírito, era um fantasma. Às vezes a gente pode até confundir Jesus com fantasma, às vezes a gente pode não perceber quem ele realmente é, e a gente pode ficar apavorado porque a gente não percebe quem está realmente conosco. E eles começam a gritar, cheios de medo. A Bíblia diz no versículo 49, eles pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, e pois todos ficaram aterrados à vista disto. Mas olha só, mas logo Jesus lhes falou e disse para eles: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Olha só, Jesus falou isto para eles: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Era de noite, eles não reconheceram Jesus. Não sei quantos metros estavam no barco. Olha só, você imagina assim, aqui está escuro, eu não consigo ver quem que está lá no final, nem quem está na terceira fileira aqui, eu não consigo enxergar o seu rosto. Agora imagina só essa escuridão, você olhar lá quem está na parede, lá atrás, de noite, 3 horas da manhã, não havia uma luz, não havia nada, somente talvez algumas tochas no barquinho que eles estavam, não havia claridade, o vento, as ondas altas, eles não viram que era Jesus. Jesus gritou: olha, não tenham medo, sou eu, fiquem calmos, sou eu. E aí Marcos, ele para aqui nesse texto aqui, na verdade ele não conta o que aconteceu, porque Marcos escreve o evangelho. Eu falei para vocês que ele ouviu da boca de Pedro, ele era filho na fé de Pedro, ele estava em Roma, escrevendo para os gentios, e ele sabia que Pedro era um homem simples, Pedro era um homem humilde, e Pedro não iria gostar que Marcos escrevesse sobre a fé de Pedro, coisa assim. Então Marcos pula uma parte da passagem, e de repente no evangelho de Marcos, Jesus já sobe no barco para estar com eles, e o vento cessou, e eles ficaram atônitos com aquilo que aconteceu. Mas na verdade, quando você lê o versículo 50, todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Aí você precisa voltar para o evangelho de Mateus no capítulo 14, porque ali continua a passagem. Olha só, no versículo 27, de Mateus 14, 27, diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E aí Mateus conta a história que só está no evangelho de Mateus e não está em Marcos, que diz: respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus falou: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Marcos pula esta parte aí, porque ele não queria falar sobre a ousadia de Pedro, mas Mateus já havia escrito isso daí. O evangelho de Mateus já foi escrito antes de Marcos, e essa história já era conhecida, e Marcos não coloca lá. Mas o que aconteceu foi que Pedro foi ousado, sim, porque ele perguntou: se és tu, Senhor. Ele não estava vendo que era o Senhor, e vai que era um fantasma mesmo. Se és tu, Senhor,
Manda-me, eu não vou descer por minha conta, mas se o Senhor der uma ordem, eu vou descer. E Jesus falou para Pedro, vem então. E Pedro desceu do barco e começou realmente a andar sobre as águas. E uma coisa fenomenal, um milagre. Pedro pelo menos foi o único homem que a gente saiba que andou sobre as águas. E nenhum outro teve esta ousadia de dar este passo. Ninguém acompanhou a Pedro, eles estavam no barco amedrontados, pensando e gritando que era um fantasma. Agora Pedro, ele tem a ousadia e a fé de descer do barco e andar em direção a Jesus. Mas todos nós já conhecemos muito bem esta história, que Pedro, evidentemente, a ventania e as ondas que às vezes subiam e escondiam Jesus, e o vento, ele batendo em seu rosto, nos seus cabelos, o despenteando todo, ele repara no vento, ele olha para o vento, e quando ele olha para o vento e tira os olhos do Senhor, ele começa a afundar. Na verdade, todos nós sabemos que na vida é mais ou menos assim, na nossa vida emocional, espiritual, que se nós tirarmos os olhos de Jesus, quando enfrentamos ventos contrários em nossa vida, nós também podemos afundar, que em qualquer situação que nós estivermos vivendo, o importante é nós não tirarmos os nossos olhos do Senhor, principalmente quando os ventos são contrários em nossa vida, quando as coisas que nós não esperávamos estão acontecendo contra nós, nós precisamos fixar os nossos olhos no Senhor e não colocarmos os nossos olhos em outras coisas, meu amado. Senão a gente afunda. Porque todos nós enfrentamos ventos contrários em nossa vida, não é verdade? Todos nós. Passamos por momentos difíceis, todos nós enfrentamos lutas em nossa vida. É o marido que sai de casa, ou a esposa que sai de casa, é o filho que está nas drogas, é a doença que vem, é o câncer que vem, é doença. Ontem eu estava pregando num lugar, no encontro de pastores, e um irmão veio falar comigo, você lembra do apóstolo, do pastor tal? Eu falei, claro, fazem uns 20 anos que eu não vejo, mas era meu amigo. Ele falou, então, ele está na 5ª quimioterapia, ele está com câncer no pâncreas, tal. Nós estávamos conversando, às vezes vem um vento contrário na vida da pessoa, e a gente está ali, nós somos tentados a olhar para os ventos, a olhar para aquilo que vem contra nós, e às vezes a gente acaba tirando os nossos olhos do Senhor, e quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, nós começamos a afundar emocionalmente, enfim, a nossa fé começa a fraquejar, porque nós deveríamos estar com os nossos olhos do Senhor, independente de qualquer circunstância que a gente possa enfrentar ou passar em nossa vida. Mas pelo menos quando Pedro começou a afundar, ele gritou por ajuda, ele gritou por socorro, Senhor, por favor, me socorre. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão, pegou na mão de Pedro, levantou, e os dois voltaram para o barco andando. E Jesus falou para ele, por que duvidaste, homem de pequena fé? Por que você duvidou? É fácil a gente pensar isso de Pedro, mas a gente duvida por bem menos coisas. Por que a gente duvida de Deus? Por que a gente duvida de que Deus vai fazer algo? Por que a gente duvida do milagre? Por que a gente duvida que Deus está conosco? Por que a gente duvida de que não vai dar certo? Por que a gente coloca dúvida, e se não der certo? E se Deus me abandonar? E se eu morrer? E se acontecer tal coisa? Por que a gente duvida tanto de Deus? E duvida tanto das promessas de Deus? E duvida tanto do que Deus já falou para nós que Ele iria fazer em nossa vida? Como muitas vezes é tão difícil nós fixarmos os nossos olhos no Senhor e crermos, acreditarmos que aquilo que Ele falou é a verdade. As tentações vêm em nossa mente para nós desviarmos os nossos olhares de Deus e pensarmos que na hora mais difícil Ele vai nos abandonar, porque na verdade Jesus não estava no barco. Se
Jesus estivesse no barco, nós vimos ele fazer um milagre, nós vimos ele repreender o vento e o mar, mas agora ele não está no barco, e se não for o Senhor, e se for um fantasma que está ali, às vezes nós não reconhecemos Jesus na nossa situação e não vemos o Senhor na nossa situação, e isto nos faz duvidar. Meu querido, a fé é o instrumento que vai nos levar a atravessar as tempestades da vida. A fé é um instrumento que vai fazer a gente passar pelos ventos. A gente não pode deixar de crer em Deus. Amém, meu amado? Eu vou pedir que o irmão aumente um pouquinho meu retorno aqui, só que está muito baixinho, estou perdendo minha voz. A fé é aquilo que vai nos levar a passar qualquer situação difícil em nossa vida. Porque nesta terra nós sabemos, Jesus ele falou assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo vai ter aflições. Tiago ele fala assim, olha, tende por motivo de muita alegria ao passardes por várias provações. Tiago ele fala, olha, quando vocês passarem por provações, não é para vocês ficarem desesperados, mas é para vocês acreditarem em Deus, que Deus ainda está no controle de todas as coisas na vida. Na verdade, Jesus os mandou atravessar para o outro lado do mar, e eles estavam fazendo o que o Senhor queria que eles fizessem, eles apenas estavam obedecendo a ordem de Jesus, e às vezes as situações são contrárias, e nós estamos achando que o Senhor não está conosco. Mas Tiago ele fala, olha, fiquem felizes, tem por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, ela produz a perseverança, ela leva você a crescer, você vai sair daquela situação mais forte do que quando você entrou nela. Então às vezes os ventos contrários em nossa vida nos servem, eles nos ajudam a crescer na fé. Se nós continuarmos com os nossos olhos no Senhor, a fé vai fazer você atravessar os mares da vida, meu amado. E Jesus falou para eles, por que vocês estão duvidando? Vocês não deveriam duvidar, vocês deveriam crer. Aquilo que vocês passaram deveria servir de base para a fé de vocês. Mas Jesus repreendeu, e a Bíblia diz que eles voltaram para o barco, e eles entraram no barco e todos eles ficaram assombrados. Os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. E lá em Marcos, um texto que nós lemos, diz, ele subiu para o barco para estar com eles, e o vento parou, e ficaram entre si atônitos, em Marcos 6,51, porque eles não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido, o coração deles estava duro, eles não haviam compreendido o milagre que havia acontecido. Como é que você pode não compreender o milagre? Às vezes Deus faz tantos milagres em nossa vida, mas a gente tem o coração duro para perceber. Às vezes a gente não percebe que o Senhor está conosco, e a gente não percebe milagres que acontecem ao nosso redor no dia a dia, a proteção de Deus sobre a nossa vida. E a gente às vezes, quando passa por uma outra dificuldade, nós nos esquecemos da anterior, e nós às vezes duvidamos de que Deus vai estar conosco naquele momento da vida também. Enfim, os seus corações estavam duros, e eles não entenderam isso daí. E olha só, a Bíblia diz aqui que passando aquela ventania, na verdade não está dizendo que estava chovendo, mas era uma ventania muito forte que veio contra o barco deles. Eles poderiam afundar, sim, as ondas estavam altas, e desviou a rota deles. Eles estavam passando por Betsaida, iriam atravessar o mar em direção a Cafarnaum, e eles vão cair num lugar na terra de Genezaré, que era uma região também, ficava mais ou menos 6 quilômetros de Cafarnaum. E quando eles chegam do outro lado do mar, na verdade eles não chegam em Cafarnaum, eles chegam em Genezaré. E este lago era conhecido também como Lago de Genezaré,
Genezaré, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, lago de Tiberíades. E quando eles aportam ali, olha só, eles chegaram no lugar que eles não achavam que iriam chegar. Eles estavam indo para Cafarnaum, mas a Bíblia diz aqui que eles chegaram em Genezaré, onde eles aportaram. O vento desviou a rota de onde eles deveriam, segundo eles deveriam chegar em Cafarnaum, mas o vento os levou de um lado que eles desceram em Genezaré, que ficavam alguns quilômetros de Cafarnaum. Agora, a gente sabe que eles iriam estar em Cafarnaum, porque pela manhã, tudo isso aconteceu de madrugada, queridos, eram entre 13 e 6 da manhã, e eu não sei que horas que eles chegaram em Genezaré, pode ter sido logo 6 horas da manhã, 5 e meia da manhã. Por exemplo, hoje eu vim para a igreja, eu cheguei aqui na igreja 5 horas da manhã, e já estava dia. Eu saí da minha casa, estava escuro, e eu cheguei aqui, estava dia. 5 minutos depois, já estava nascendo o sol. Então eles podem ter chegado 5 horas, 5 e meia na primavera e já estar nascendo o sol. E a Bíblia diz que quando eles aportaram ali em Genezaré, as pessoas o reconheceram a Jesus. Ele era muito popular, ele havia feito tantos milagres, e Jesus iria estar naquele dia na cidade de Cafarnaum, que João fala. João conta a partir de Cafarnaum. João não fala o que aconteceu em Genezaré. Quando você lê a passagem de João, você vai ver que as pessoas vieram pela manhã e ver onde Jesus estava, lá em Betsaida, e não o acharam, e pensaram, ele está em Cafarnaum, e realmente Jesus mais tarde vai estar em Cafarnaum. Essa multidão que estava desse lado agora, eles vão pela borda do lago de Genezaré, pelo mar da Galileia, e eles vão a pé até Cafarnaum, porque eles achavam que Jesus estava em Cafarnaum, e vão encontrar Jesus em Cafarnaum, porque Jesus deve ter chegado pela madrugada em Genezaré, descem do barco e eles vão esses 6 quilômetros a pé até a cidade de Cafarnaum, porque naquele dia Jesus vai pregar um sermão na sinagoga que João fala, que é o sermão do pão da vida. Vocês estão aqui comigo? Olha só. Quando as pessoas reconhecem a Jesus em Genezaré, que nós lemos aqui, olha, versículo 54, saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam eleitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Olha, alguém falou, olha, Jesus está, desceu na praia agora, e pessoas saíram correndo por toda a volta ali das cidadezinhas ali, pegando doentes, pegando macas, as notícias rapidamente se espalharam, onde Jesus estava indo, e andando e voltando, Jesus estava indo em direção a Cafarnaum agora, a pé, andando a pé, e as pessoas da região toda iam trazendo doentes para que fossem curados por Jesus, onde sabiam, onde ouviam, olha, Jesus está em tal lugar, e traziam os doentes ali. A conclusão de Marcos, ele usa aqui uma palavra, a conclusão dele, olha, está no versículo 56, ele diz assim, na verdade isso era uma coisa comum, porque onde quer que Jesus entrasse nas aldeias, cidades ou campos, eles punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e quantos a tocavam saíam curados. Olha, na verdade isso era o normal da vida de Jesus. Marcos está dizendo, onde que Jesus andasse, se ele entrasse numa aldeia, se ele entrasse numa vila, se ele entrasse numa cidade, naquela época as pessoas iam por toda parte, pegando os doentes, e levando até Jesus, e muita gente tocava na orla das suas vestes, como aquela mulher com fluxo de sangue fez, tocavam na orla das suas vestes, e quem tocasse nas orlas das vestes de Jesus ficava curada, era curado. Isto que Marcos conclui o texto aqui falando sobre isto. Mas Jesus agora, ele está indo em direção a Cafarnaum, e uma multidão de pessoas também saiu lá de Betsaida a pé pela manhã, porque não encontraram Jesus, e estão indo em direção a Cafarnaum também. Quando chegam em Cafarnaum, Jesus vai para a sinagoga, e lá na sinagoga uma multidão lota a sinagoga, lota as ruas ali do lado.
E Jesus começa a pregar para eles, e fala para eles o sermão que está lá em João 6, e fala para eles que vocês vêm atrás de mim apenas por causa dos sinais, por causa que eu alimentei vocês ontem, por causa dos pães e dos peixes que vocês comeram, mas eu tenho um outro pão que vocês precisam comer, que vocês não vão ter mais fome, eu tenho algo para dar para vocês que vai satisfazer vocês de verdade. E então Jesus prega na sinagoga lá em Cafarnaum, após tudo isso que aconteceu, e o sermão de Jesus agora é um divisor de águas no seu ministério. Por quê? Porque Jesus, ele é duro, e ele fala: olha, eu tenho mais para dar a vocês do que apenas pão e peixe. O reino de Deus não é de comida e bebida. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é ser rei agora, não é ocupar o lugar de Herodes. Na verdade, se vocês não comerem a minha carne e beberem o meu sangue, vocês não têm parte na minha vida. E aquilo assustou aqueles discípulos. E a Bíblia fala, Jesus fala lá em João 6, a Bíblia fala, João fala que eles começaram a ir embora. A multidão se dispersou, foram embora. E a Bíblia diz que muitos dos discípulos de Jesus, muita gente que seguiu Jesus por toda a Galileia, agora vai embora também, e o deixa. E Jesus faz aquela pergunta lá na sinagoga para todos que estão ali: vocês vão querer ir embora também? E Pedro faz a declaração que Marcos não coloca, mas em João está lá, que Pedro fala: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos conhecido que tu és o Santo de Deus. Olha só, você se lembra o que aconteceu com Pedro algumas horas antes? O que aconteceu com Pedro algumas horas antes? Algumas horas antes ele quase morreu afogado no mar. Ele viu Jesus andando sobre as águas. Ele falou para o Senhor: se for tu, deixa eu ir ao teu encontro. E Jesus falou: vem. E Pedro desceu do barco e foi ao encontro do Senhor. Eles descem no porto em Genezaré, eles vão a pé até Cafarnaum. Lá na sinagoga Jesus prega um sermão que é duro para eles ouvirem. As pessoas todas vão embora. Jesus pergunta: vocês também vão embora? Pedro: como é que eu vou embora, Senhor? Como é que eu posso ir embora? Depois de tudo que eu vi na minha vida, depois de tudo que aconteceu, depois de eu ter andado sobre as águas, depois de eu ver esta multiplicação, depois de o Senhor falar para o mar e para a tempestade alguns dias atrás, ficar calado, ficar quieto, depois de eu quase morrer, eu gritar: Senhor, me salva, e o Senhor me dar a mão, e ambos entrarmos no barco. Eu estou apavorado até agora. Até agora eu estou com medo. Para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Se nós temos visto, eu tenho visto que tu és o Santo de Deus. Tenho visto isso daí, que tu és o Santo de Deus. Sabe, queridos, aí termina esta história desta maneira aqui. Se a gente liga todos os evangelhos e coloca tudo numa coisa só, a gente entende melhor como era a vida de Jesus. O que aconteceu naquele dia? Por que eles não conseguiam comer? Por que não tinha tempo para eles? O tempo inteiro na estrada, o tempo inteiro multidão atrás de Jesus. Mas a partir de agora, na verdade, as multidões iriam embora. As multidões não querem mais, porque a maior parte das pessoas querem um Deus que apenas trazem bênçãos para a vida delas, que lhes dê o carro novo, a casa nova, a comida todo dia. Nós só queremos um Deus que supra as nossas necessidades materiais. Mas Jesus, ele falou: olha, eu não vim apenas para suprir necessidades materiais. Eu não estou interessado em apenas dar um carro novo para você, meu amado. Não é isto que é o reino de Deus. Nós somos gratos a Deus pelo que Ele nos dá, amém, meu amado? Graças a Deus que Ele nos dá além do que nós necessitamos. Se a gente tiver com o que comer e vestir, a gente está feliz da vida. Mas não é isso só o reino de Deus. Eu vejo que muitas vezes a gente traz o reino de Deus apenas para as coisas desta terra. Nós queremos um Deus que apenas nos abençoe materialmente. Nós queremos um Deus que apenas nos dê o pão todos os dias. Nós queremos E se faltar estas coisas? E se alguém colocar a espada no nosso pescoço e falar: você é cristão, vai morrer agora? O que nós vamos fazer? Nós servimos a Deus apenas por causa dos nossos 30, 40, 50 anos, 60 anos que nós temos à frente da nossa vida. Nós servimos a Deus apenas porque Ele vai abençoar
abençoar-nos financeiramente nos próximos anos. Eu creio, eu sempre preguei sobre prosperidade, eu creio que Deus quer dar ao seu povo o melhor desta terra, mas não é por causa disto que eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor porque eu amo ao Senhor. Para onde eu iria se não tivesse Deus na minha vida? Sabe, com Jesus, dormir no lugar mais simples se torna um lugar maravilhoso. Com Jesus, dormir no meio de uma floresta se torna um lugar maravilhoso. Com Jesus, se a gente não tiver coisas materiais, a gente continua sendo feliz. Sem Jesus, a gente pode ter tudo e a gente é infeliz. Na cabeça de Pedro, talvez passou o seguinte pensamento: é melhor, se é o Senhor, manda eu ir, porque é melhor estar com Jesus no meio da ventania de uma tempestade de vento, do que estar dentro do barco sem Jesus. É melhor estar com Jesus no meio do problema do que sem Jesus num lugar seguro. É melhor. A gente não pode imaginar que Jesus está aqui. Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida com abundância, meu amado, em todas as áreas. A gente não está esperando morrer e ir para o céu. O céu começa da nossa vida dentro da gente, quando a gente encontra Jesus. A gente não está esperando morrer e gozar da vida eterna. A vida eterna é esta, que me conheçam, Jesus falou. Quando a gente conhece o Senhor, nós já estamos vivendo uma vida eterna. Jesus, ele falou, olha, não vai morrer, aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Ele apenas vai dormir aqui, ele apenas vai fechar os seus olhos. Eu entendo muito bem que Paulo fala na sua última carta lá em Tessalonicenses, que ele fala, já agora eu estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Quando Paulo fala da morte, ele usa a palavra partida. Ele não fala morte como o sentido do fim. Esta palavra que ele usa era usada de 3 maneiras pelas pessoas na época de Jesus. Essa palavra grega era usada para partir, era levantar acampamento. Era os soldados romanos, quando iriam partir, não era o fim da guerra, não era o fim do acampamento. Eles simplesmente iriam desfazer as suas tendas e partir para uma outra coisa. Era a palavra usada para tirar o jugo das costas do boi no final do dia de trabalho pesado. E quando chegava o final do dia, o fazendeiro ia lá e soltava as amarras e tirava aquela canga, aquele jugo do boi, para deixá-lo solto lá no pasto, para comer, se alimentar, dormir, beber água. Era partir, que eles falam, era levantar o acampamento, era soltar as amarras do barco que estava preso ali no porto, para ele ir para o alto mar. Era partir. É o que Paulo fala, a morte para mim não é o fim, a morte para mim é uma partida. É o tempo que eu já fiz o meu trabalho, é o tempo que agora eu vou para o alto mar, é o tempo de levantar acampamento. Na verdade, o que Jesus estava dizendo para eles, que a vida espiritual, a nossa vida não se resume às coisas deste mundo, em comer, beber, vestir, comer peixe, comer pão. Nem sempre o Senhor vai multiplicar os nossos pães, mas Ele vai estar conosco em qualquer tempestade da vida. Ele vai estar conosco em qualquer situação. Aqui desse texto aqui, eu quero anotar com vocês algumas lições que eu vejo que são importantes para nós, porque eventos contrários todos nós vamos enfrentar na vida. Todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós passamos por momentos que a gente não sabe o que fazer, a gente quer ir, mas está batendo contra a gente, parece que nos levando para trás. Então, a primeira coisa, você pode estar no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrentar ventos contrários ou situações difíceis. Não sei se dá para aumentar aqui, mas escreveram tão pertinho que não dá para ler. Você pode estar no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrentar ventos contrários. Porque a gente pode passar por lutas na vida e a gente pode pensar, será que eu não estou desviado dos caminhos do Senhor? Às vezes está. Sabe, queridos, obedecer a Deus vai livrar você de um monte de problemas.
Obedecer a Deus vai livrar você de muitas tempestades na sua vida. Se você falar assim, olha, eu vou seguir ao Senhor, eu vou obedecer a Deus, eu vou amar a Bíblia, eu vou seguir a Bíblia, isto vai livrar você de uma centena de problemas na sua vida, mas não de todos. Porque às vezes mesmo você fazendo o que Deus quer, você vai enfrentar situações difíceis. Mesmo às vezes você estando no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus te chamou para fazer, haverá tempestades, haverá momentos difíceis, haverão lutas, haverão ventos contrários querendo vir contra você, afundar o teu barco, roubar a tua fé. Vai haver tempestades querendo desviar os teus olhos do Senhor, tirar os teus olhos de Jesus e colocar os teus olhos nos problemas, porque o inimigo vai querer tirar a tua fé nos momentos escuros da vida. Você tem que decidir: onde eu vou colocar os meus olhos nestas horas difíceis? Em que eu vou crer? Segunda coisa, que quando nós enfrentamos tempos difíceis ou ventos contrários, tem que saber que o Senhor sabe exatamente onde você está e qual é a tua situação, porque a Bíblia diz aqui, e vendo-os em dificuldade, Ele vê as dificuldades, Ele vê onde nós estamos, Ele vê os nossos problemas, Ele sabe o que você está passando, Ele vê as tuas lágrimas, Ele vê que o teu filho foi embora, Ele vê que o marido deixou a casa, Ele vê que você está desempregado, Ele vê todas as coisas que vêm contra a sua vida, meu amado. Ele não abandonou você, Ele não deixou você, Ele pensa em você. É o que eu falei a semana passada, na verdade os problemas podem ser oportunidades e não dificuldades. Os problemas podem ser problemas aos teus olhos, mas aos olhos de Deus é uma oportunidade dele operar um milagre na sua vida, e você precisa olhar para o Senhor em qualquer situação, e não desviar os seus olhos, e colocar os seus olhos nos problemas. Eu falei para vocês, se algumas vezes na minha vida, se eu for colocar os olhos nos problemas, vem medo no meu coração, como vem no coração deles, os caras apavorados. A gente vê fantasma, ao invés de ver a Deus. A gente vê que vai morrer, está perdido. Se a gente colocar os nossos olhos no Senhor, não importa a situação. Jesus, ele estava vendo as dificuldades deles. Eles não sabiam onde Jesus estava, eles não imaginavam que Jesus os estava vendo. Talvez alguns deles conversaram ali na hora do desespero, se o Senhor estivesse aqui, Ele teria resolvido este problema. E até Jesus chegar onde eles estavam, levou algum tempo, porque eles saíram no final do dia, eles saíram talvez ali do barco, umas 6:30 da tarde, enquanto Jesus foi despedir a multidão, e eram agora entre 3 e 4 da manhã, eles estavam naquela luta, eles estavam no meio do mar, e aqueles ventos, eles remavam, eles estavam naquela luta já 4, 5 horas, já faziam 7 horas que eles saíram do porto, e agora eles estavam ali há 4, 5 horas já remando e não conseguindo avançar, eles estavam com problemas há algumas horas. Jesus não veio no começo da ventania, Jesus veio quando eles estavam no meio do mar. Às vezes a gente quer que o Senhor venha no começo, Ele não vem no começo, meu amado. Quer treinar você a ficar com os olhos fixos nele, independente do que acontece na vida. Ele vai vir, isso Ele promete que Ele vai estar com você todos os dias, e às vezes não é na hora que a gente espera, é na hora dele. Terceira coisa aqui, que Deus sempre vem ao nosso encontro nos tempos difíceis ou nos tempos de ventos contrários. Deus sempre vem ao nosso encontro, sempre vem ao nosso encontro, trazer paz no nosso coração. Isso quer dizer que a gente não possa morrer? Não, às vezes a gente pode até morrer, mas a gente tem paz em nosso coração. E na verdade, morte para nós aqui não é morte, a morte apenas é uma partida. Eu posso perguntar para vocês, quantos de vocês querem ir para o céu? E todos vocês vão levantar as mãos. Se eu falar, quantos querem ir para o céu hoje? A maior parte não quer ir para o céu hoje. Porque a gente se preocupa, geralmente a gente não quer ir para o céu hoje, porque a gente se preocupa com os outros, não com a gente. Para mim, está ótimo se eu for para o céu hoje. Eu vou encontrar o Senhor,
Acabaram-se as lutas, acabaram dificuldades, acabaram lágrimas, acabaram problemas. Eu estou no céu com o Senhor, vai ser maravilhoso. Já vou lá bater um papinho com Paulo, com Moisés, se conseguir chegar perto deles. Agora, a gente não quer ir porque a gente tem preocupações com quem fica aqui. Como vai ficar minha esposa, como vão ficar meus filhos, como vai ficar isso, como vai ficar aquilo. Queridos, a gente tem que se desprender de todas as coisas, entregar nas mãos de Deus e saber que o Senhor cuida melhor do que a gente cuida. Deus cuida melhor do que a gente cuida. Deus cuida melhor dos seus filhos do que você cuida. Deus cuida melhor dos seus negócios do que você cuida. Deus cuida melhor do que a tua esposa, do que o teu marido, do que você pode cuidar. É evidente que nós temos responsabilidade de cuidar destas pessoas, mas a gente fala assim, a minha vida está nas mãos de Deus. Se a minha vida está nas mãos de Deus, ela realmente está nas mãos de Deus. E eu estou pronto para ir hoje para o céu, ir amanhã para o céu, ir a semana que vem para o céu. Meu desejo é ficar aqui, porque eu acredito que eu não fiz nada para Deus ainda na minha vida. E eu tenho tanta coisa que eu queria fazer para o Senhor, mas se o Senhor falar, filho, olha, você cumpriu já o seu propósito, é hora de você vir para cá, glória a Deus, meu amado, a gente tem que estar sempre pronto. Agora, a gente tem que saber que qualquer dificuldade da nossa vida, o Senhor sabe plenamente onde nós estamos, e Ele vem ao nosso socorro. A gente tem que ficar com os nossos olhos fixos nele. Ele jamais vai nos abandonar. A quarta coisa aqui é que 3 coisas que nós precisamos nos lembrar em tempos de dificuldades, que foi o que Jesus falou. Jesus falou assim, olha, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Tenha bom ânimo, tenha coragem, meu amado, no tempo da dificuldade, sabe o que nós precisamos ter? É ter coragem, ter coragem. Você está fazendo quimioterapia, levanta a tua cabeça e vai lá, fala, eu vou fazer esse negócio aqui em nome de Jesus. Tenha coragem. Fica cabisbaixo não. Você perdeu o emprego, tenha coragem, levanta, sai de casa. Fala em nome do Senhor, eu sei que o Senhor vai abençoar a minha vida. Tenha coragem, tenha ânimo, não se desanime. Eu preciso lembrar desta palavra em qualquer dificuldade da minha vida. Eu preciso enfrentar a vida com coragem, meu amado. Ele falou, sou eu. Na verdade, esta palavra é o nome de Deus. É o eu sou, ele falou. Ele falou assim, eu sou. Eu sou, foi o que Deus falou lá para Moisés. Quem que eu vou falar que é? Ele falou, diga, eu sou o que sou. Eu sou o Deus suficiente para atender aquilo que você necessita na sua vida. Eu não sou qualquer pessoa. Jesus estava dizendo, eu não sou um fantasma. Eu não sou apenas um profeta. Eu não sou apenas um mestre, eu sou o que sou, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus da Bíblia, do Velho Testamento. Jesus estava dizendo para eles, eu sou, saiba que eu sou. Meu amado, é o que nós precisamos lembrar em nossa vida, nas horas difíceis da vida, nas horas de lágrimas da vida, nas horas de tempestades da vida, nas horas de ventos contrários em nossa vida. Nós precisamos ter coragem e lembrar que quem está conosco é eu sou o que sou, é o Deus do universo, é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que controla cada situação e cada circunstância da vida, meu amado. Por que que eu vou me desesperar se eu tenho o Senhor comigo? Eu preciso me desesperar. Terceira coisa que eu preciso lembrar-me, não ter medo, não temas. Que foi o que Jesus falou aqui. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Por que que eu vou ter medo se o Senhor está comigo? Eu não posso deixar que as minhas emoções tomem conta de mim. Falei para você, todos nós somos seres humanos e temos emoções. Se aqueles 12 homens que andavam com Jesus começaram a gritar, imagina a gente que não vê Jesus. Eles viam Jesus, Jesus estava no barquinho com eles. E eles gritaram. Jesus fez milagres e eles viram pessoa ressuscitar, estavam desesperados. Eu e você, se nós formos deixar os pensamentos virem na nossa cabeça e as emoções nos dominarem, nós vamos ficar com medo da situação. Mas sabe, queridos, a gente tem que se entregar completamente a Deus. Eu já teve momentos na minha vida que eu achei que eu ia morrer também. Eu falei para Deus, Senhor, olha, se for para eu morrer, se chegar na minha hora, estou em paz. Deixa eu fechar meus olhos aqui, estou tranquilo, pode me levar, estou na boa.
Se for preciso, enfim, nossa vida está nas mãos do Senhor, nós confiamos nele. Ter medo por quê, meu amado? Eu não preciso ter medo. O Senhor prometeu que Ele iria sim suprir as nossas necessidades. Ele prometeu sim que Ele iria estar conosco. Ele prometeu que iria cuidar da nossa família. Ele falou, eu tenho cuidado de vocês. Então eu não preciso ter medo. Eu não preciso andar preocupado. Eu não preciso andar ansioso. Eu não preciso ficar apavorado com as coisas que acontecem. Só porque ventos contrários estão batendo na minha vida agora. Eu não preciso achar que o meu futuro vai ser terrível. Eu não preciso achar que o meu amanhã vai estar fora do controle, porque tudo está debaixo do controle do Senhor que me ama e tem o melhor plano para a minha vida, o melhor plano para mim. O Senhor falou, eu sei os planos que eu tenho a teu respeito para vos dar uma esperança e um futuro. Os planos de Deus para mim são os melhores, meu amado. Por que eu vou ter medo? Preciso ter medo. Ontem eu estava pregando uma igreja muito grande aqui em São Paulo, na Zona Sul, que o pastor, meu amigo, partiu para o Senhor no mês passado, com Covid, tinha saúde, 53 anos, forte, muitas vezes veio aqui no café de pastores que nós temos, e meu amigo, um homem de Deus, um homem, enfim, usado pelo Senhor, com dons espirituais, tendo 4 filhos, servem a Deus. O filho dele agora assumiu a igreja. E ontem eu estive pregando lá, foi um culto, um café de pastores, mas um culto de agradecimento a Deus pela vida deste nosso irmão. Eu estava dizendo isto, porque a vida nossa é tão rápida, é tão passageira, que em pouco tempo todos nós vamos nos encontrar, não é verdade? Essa vida é um piscar de olhos. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Se o Senhor chamou o irmão agora, nós não sabemos os porquês de tudo, mas nós confiamos em Deus, de qualquer maneira, em qualquer situação. E enquanto eu estou vivo, é porque Deus tem um plano para realizar com a minha vida ainda aqui nesta terra. O dia que acabar este propósito de Deus, Ele vai me chamar, e não adianta reclamações, não adianta se esconder, meu amado. É a hora de Deus para a minha vida e eu vou para o céu. Nós acabamos de cantar aqui, para o céu eu vou, para o lar eu vou, é isto, vamos para lá. Eu não tenho medo de morrer, nem um pingo. Na verdade, para mim, morrer é lucro. Eu entendo o que Paulo fala, morrer para mim é lucro. Meus filhos estão criados, minha esposa está bem, só se ela casar de novo que eu vou puxar o pé dela. Mas, do restante está tudo certo. Lembre-se dessas três coisas, meu amado. Não tenha medo, tenha ânimo. O Senhor está conosco. Em quinto lugar, para andarmos sobre as águas, eu já falei tanto isso daí, precisamos sair do barco, né? Para nós andarmos sobre as águas, nós precisamos descer do barco. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto se nós queremos ver milagres em nossa vida. Nós precisamos confessar a nossa fé. Nós precisamos falar o que Deus fala. Amém? Em último lugar, o porto errado para você pode ser o porto certo para Deus, porque a ordem era descer em Cafarnaum, mas Deus desviou a rota, eles descerem de Genezaré. E se você for ver ali, muitas pessoas correram por toda parte ali na vizinhança, pegando todos os doentes, pegando gente em maca, correndo pelo caminho, gente colocando a mão nas vestes de Jesus. Teve gente ali que eles não conheciam, mas Deus conhecia. Talvez teve gente ali que estava orando, o Senhor me deu uma chance, e os discípulos não iriam passar para lá, mas Deus sabe, Deus ouve orações e Deus resolve desviar o barco e parar naquele lugar, talvez por causa de uma pessoa que precisava de um milagre ali, meu amado. Às vezes a gente não entende os planos de Deus, os propósitos de Deus, mas a gente ainda assim confia no Senhor, ainda que a gente não chegue aonde a gente quer chegar e a gente chegue em outro lugar, a gente deve dar graças a Deus e agradecer ao Senhor, porque nós servimos a um Deus que tem o controle, sabe todas as coisas e todos os detalhes da nossa vida, e talvez Ele nos levou para aquele lugar para abençoar uma pessoa que nós nem conhecemos e nem imaginamos, meu amado, mas os planos de Deus são perfeitos, os caminhos do Senhor são perfeitos, meu querido. Nem sempre as coisas deram erradas, às vezes deram erradas nos teus olhos apenas, às vezes o negócio não deu certo apenas pelo teu olhar.
Ai, pastor, quanta gente já me reclamou na vida. Eu estava tão feliz, estava dando tudo certo e não deu certo o negócio. Que bom que não deu certo o negócio. Aí eu estava para comprar uma casa e na última hora não deu certo. Glória a Deus que não deu certo. Que Deus sabe. Talvez aquilo seria uma tragédia na tua vida, como foi uma tragédia na vida de Ló, em escolher uma terra que não era a terra que Deus tinha para ele. Abraão falou, você escolhe, para onde você vai? Ele olhou e viu as campinas, ele viu que tinha pastos bons para o gado, e ele esqueceu das filhas, e ele preferiu pasto para o gado, do que um lugar para cuidar da sua família. E ele perdeu o gado, e ele perdeu a sua família, meu amado. Esse é o problema. Às vezes a gente quer ir para um lugar e Deus nos leva para outro, em outra direção, mas a gente ainda assim confia no Senhor. Deus tem sempre o melhor para a nossa vida. O importante é nós obedecermos. O importante é se o Senhor nos compelir, nos mandar ir em tal direção, a gente vai em tal direção. Se no meio do caminho Deus desviar a rota para outro lugar, a gente continua confiando em Deus e fazer o que o Senhor perguntou para Pedro, porque duvidaste? Eu não vou duvidar dos propósitos de Deus, eu não vou duvidar do amor de Deus, eu não vou duvidar do cuidado de Deus, eu não vou duvidar da direção de Deus, eu não vou duvidar que o Senhor sempre tem o melhor para a minha vida, meu amado. Eu não vou duvidar de Deus, daquilo que Ele tem por mim, do amor que Ele tem por mim. Deus me ama. Disto eu sei. Mesmo às vezes quando eu piso na bola, mesmo às vezes quando eu erro, mesmo às vezes quando eu faço escolhas erradas, Deus continua me amando. E a gente vai lá na Bíblia e Deus nos corrige, o Espírito Santo nos guia a verdade, como nós cantamos, o Espírito Santo fala ao nosso coração e fala, Edson, você errou, e a gente tem que ser humilde de falar, e ajoelhar e falar, Senhor, eu errei, me perdoa. E o Senhor perdoa e esquece, Ele não vira a página, Ele apaga tudo. Assim como o Ocidente está distante do Oriente, assim Ele lança para longe de nós os nossos pecados. Assim como o fundo do oceano está tão distante, Ele lança para longe de nós aquilo que nós fizemos, meu amado, porque Ele nos ama, e Ele continua tendo os melhores planos para a minha vida e para a sua vida, e nós confiamos nele. Talvez hoje você passe por dificuldades, mas não tire os teus olhos do Senhor, não tire os teus olhos de Deus. Continue caminhando, às vezes é difícil, mas continue caminhando. Ainda que você esteja chorando, continue caminhando. Ainda que está doendo, continue caminhando. Ainda que os ventos batam e parece que você não sai do lugar, continue caminhando, continue olhando para o Senhor. Não tire os teus olhos de Deus, não coloque os teus olhos nas circunstâncias, não coloque os teus olhos no vento, não coloque os teus pensamentos no que poderia acontecer de errado. Confia no Senhor com todo o teu coração, meu amado, porque Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida, e eu creio com todo o meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém?